prazer. Mais uma vez estamos de volta com o programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia, o campo inesgotável de sabedoria cósmica em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas, ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade e do amor universal sideral. Edição 108, o tema Renúncia versus Bajulação. Obrigado a você da audiência do programa Luz Sideral. Um grande abraço a dona Romildete Détoli Carvalho e sua filha Carol, lá da M-Boi Mirim, avenida famosa lá da zona sul da capital paulista, próximo ali ao Hospital Ângela, né? E ela me mandou aí um recado aqui dizendo: o vídeo está ótimo, irmão Ataíde, se referindo à edição de número 107, com o tema O Milagre do Retorno, participação lá especial do nosso amigo Odair, né, Toninho. E ela prossegue aqui: vejo que se tornou também um escritor. Parabéns pelo livro O Retorno. Obrigado, minha amiga Romildete, é isso mesmo. E não vai aí nenhuma vaidade pessoal nisso, né? Não levo para o lado da bajulação, já que o tema é esse hoje, né? E sim uma necessidade intrínseca, não só da minha parte, mas também da sua, ouvinte, e de todos nós, falarmos sobre o retorno daquele que prometeu voltar. Ele nunca mentiu. Então, com certeza, voltará para nós. Jesus, o Cristo de Deus, o supremo governante do planeta Terra. Está, inclusive, à disposição para quem quiser adquirir o livro O Retorno, com os subtítulos É possível retornar quem prometeu voltar? A volta será mais importante que a vinda? E quando se dará este acontecimento? Está lá na plataforma Amazon. Bom, continuando. Do Campo Limpo também, na mesma região lá da capital paulista, temos a dona Maria Ruth Couto dos Santos. Ela está sempre me mandando áudio, agradecendo e dando sua opinião sobre as nossas reflexões aqui no Luz Sideral. Então fala aí, dona Ruth, com sua própria voz. Obrigado, irmão Thaís. É isso aí. A gente sabe que as coisas do jeito que está, mas confiamos em Deus. E Jesus, Maria Santíssima, Jesus sendo o dono da terra, do planeta que nós governa, né? Ele está nos protegendo, né? Que uma hora todo mundo vai entrar, como diz o ditado do pessoal, no eixo e vai dar tudo certo. Muita luz sideral para você também, meu amigo. Um abraço, tá? Tchau. É isso mesmo, dona Ruth. Uma hora essa humanidade tem que entrar no eixo, isso é, tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio, né? Não é possível que vai ficar eternamente dando topada, né? Muito bem lembrado. Muita luz sideral para a senhora também, para toda a família. Obrigado mesmo, hein? Sim, continuaremos aqui a agradecer, né, a grande audiência do programa Luz Sideral pela internet nas próximas edições. Você pode continuar aí encaminhando as suas mensagens, suas opiniões, escrita ou gravada na sua voz, né, que eu vou divulgando na medida do possível por aqui. Muito bem, agora sim, ao tema de hoje, renúncia versus bajulação. Por quê, hein? Justamente para contrapormos essas duas palavras antagônicas, a renúncia nos remete ao entendimento de muitas coisas, como, por exemplo, renunciar aos prazeres efêmeros do ego, né? E buscarmos, né, com certo esforço, o equilíbrio do corpo e da alma por meio de uma vida disciplinada, educada, controlada, com muito estudo, muito trabalho. E quem deve estar no comando do corpo da vida material? Sim, o cidadão, o eu, integrado nos valores éticos, morais, também de cidadania, de respeito, de trabalho, já falamos, né? De verdade, de fraternidade, firmado sempre na família, que é a base da civilização. Já a bajulação é própria do ego, do homem dominado pela matéria e pelos cinco sentidos, e principalmente pela vaidade, né? Tudo é vaidade, vaidade das vaidades. E para quê? Se tudo vai terminar no túmulo, ali na frente. Digo justamente a nossa vida material, porque depois disso é que se vive realmente a intensidade do espírito, da alma, no mundo invisível, no plano espiritual, né? Porque é quando o corpo de carne já não amarra mais o espírito e ele passa a voar, feito um passarinho. Aliás, a velocidade, a volutação
do espírito, né, quando está livre no mundo espiritual, é inimaginável. Em algumas situações, atinge até a instantaneidade, né, de um ponto para o outro. Bom, falaremos mais sobre isso num dos nossos programas futuros, sobre este tema aqui em nossas reflexões. Queria que seja de interesse de todos entender melhor como funciona a locomoção do espírito pelos mundos siderais. Bem interessante, né? Escreva e dê suas opiniões, né? Faça seus comentários aqui também sobre o assunto. Bom, voltando ao assunto de hoje, eu vou convidar então o jovem filósofo André Basso, que vai nos ampliar aí a visão sobre o tema renúncia versus bajulação. Aliás, o tema foi sugerido por você, né? Mais uma vez, obrigado, André. Ataíde e amigos ouvintes da edição de número 108 do nosso programa de reflexão filosófica, Luz Sideral. Como você já lembrou aí, este programa é muito importante, porque o propósito é sempre o de esclarecer, iluminar e confortar os corações e mentes dos seres humanos e dos seres espirituais, ou seja, na Terra ou no cosmos infinito. E é interessante, eu estava te ouvindo aí quando você falava sobre essas duas palavras antagônicas que originou o tema de hoje, renúncia versus bajulação. E você acabou incluindo aí uma outra situação que vai gerar um dos futuros temas do programa Luz Sideral, que é a questão da volitação do espírito. Muitos já me perguntaram como o espírito pode se manifestar e se locomover no mundo astral. Tem muito o que se falar sobre isso. Vai ser uma excelente reflexão, com certeza. Mas hoje é renúncia versus bajulação. E eu quero cooperar com vocês aqui um pouquinho falando sobre isso. Vamos falar sobre a questão da bajulação. Sim, no meio religioso, preferencialmente. Embora na vida diária isso aconteça também, em questão das pessoas quererem se autoprojetar, ter reconhecimento do fruto dos seus trabalhos, seja quais forem os seus trabalhos. Sabemos que, em certo ponto, é bom ter o reconhecimento profissional daquilo que realizamos numa dosagem realmente natural, com sentimentos de afetividade e de amor, sem exageros. E também na vida doméstica, uma pitada de elogios sinceros à esposa, ao esposo, aos filhos, sobre coisas simples, como um prato saboroso, uma roupa a ser vestida, ou qualquer gesto simples. Isto ajuda muito, traz felicidade. Não há nenhum mal nisso, sendo realizado de forma sadia. Ou também na questão, no meio esportivo, onde há competitividade, sadia, coisa rara hoje em dia, em que as pessoas querem ter o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Mas a competitividade acontece também nas empresas e no meio comercial. Disputas por prestígio financeiro, posição de cargos, etc. Mas não é nesse sentido que nós vamos falar aqui sobre esse tema. Eu vou me deter mais sobre outra questão quanto à bajulação. Portanto, o mais perigoso de todos, creio eu, é sobre a bajulação na questão da espiritualidade e da religião, em que figuras de expressão religiosa, ao quererem obter a sua imagem acima das demais criaturas para adquirir certos prestígios, vantagens, essas coisas, sabe? Muitos sacerdotes, palestrantes, trabalham com o interesse de se autoprojetar como essas figuras exponenciais. A intenção deles, além de servir os indivíduos, coisas que talvez em alguns momentos eles façam muito bem e até de coração, não podemos julgar, mas que possa também ter essa queda de querer se autoprojetar, de ter prestígio, fazer valorizar cada vez mais a sua imagem aos demais movimentos religiosos, encabeçado por essas figuras, esses indivíduos. Com certas palavras, certos indivíduos podem muito bem influenciar em suas palestras, estimulando a bajulação,
para que se possa perpetuar a sua imagem. Isso devido à mania de grandeza. Tal comportamento estimula profundamente o fanatismo religioso, espiritual, dando uma visão deturpada, onde indivíduos têm apenas uma visão unilateral do conhecimento, nos quais eles pensam estar adquirindo. Não aceita a visão alheia, o conhecimento do outro, e acabam privando-se de obter um conhecimento de forma mais pluralística. Bem, o maior expoente do planeta Terra, o Cristo, aquele que fundou este planeta chamado Terra, não se permitiu ser adulado por seus seguidores. E ele mesmo sentenciou uma frase curiosa no seu próprio evangelho. Vejamos, aspas, assim também vós, depois de terdes haverdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Fechar aspas. Está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 10. Mas a Bhagavad Gita trata do mesmo assunto. É muito bem lembrado pelo professor Humberto Roden. E o Tao Te Ching de Lao Tse também. Vejamos. Trabalha intensamente, diz a sublime canção da Índia, a Bhagavad Gita, e renuncia a cada momento aos frutos do teu trabalho. E agora, no Tao Te Ching, Lao Tse, o sábio chinês, aspas, não cessa de falar do agir pelo não agir, da passividade dinâmica. Vejamos o que diz Jiddu Krishnamurti, sábio indiano. Pergunta, por que desejamos ser famosos? Krishnamurti responde, porque vocês acham que desejam a fama? Posso explicar, mas no final talvez desistam da vontade de ser famosos. Pergunta, por que buscamos a fama? Krishnamurti, já pensaram a respeito? Desejamos ser famosos como escritor, poeta, pintor, político, cantor. Por quê? Porque realmente não gostamos daquilo que fazemos. Se amássemos cantar, pintar ou escrever poemas, se realmente amássemos, não estaríamos preocupados se somos famosos ou não. Desejar ser famoso denota mau gosto, é trivial, estúpido, sem significado. Mas, como não gostamos do que fazemos, desejamos nos enriquecer com a fama. A educação atual é apodrecida porque nos ensina a amar o sucesso e não aquilo que estamos fazendo. O resultado tornou-se mais importante do que a ação. Sabem, é bom esconder o próprio brilhantismo, ser anônimo, amar o que está fazendo e não se mostrar. É bom ser gentil sem aparecer. Isso não lhes trará a fama, não fará com que sua fotografia saia nos jornais. Os políticos não baterão à sua porta. Vocês serão somente seres humanos criativos, vivendo anonimamente e nisso há riqueza e grande beleza. Esse trecho foi extraído do livro Krishnamurti, no seu livro Pense Nisso. Bem, agora prossigo eu. Para terminarmos essa reflexão, com as palavras do professor Humberto Roden, em seu livro O Quinto Evangelho, a Mensagem do Cristo segundo Tomé, no item 32, Jesus disse, uma cidade situada num monte fortificada não pode cair, nem pode permanecer oculta. Esse símbolo material referente à inexpugnabilidade de uma cidade situada no alto de um monte deve ser entendido nas condições dos tempos antigos, quando não havia ainda bombardeiros aéreos. Além de ser inexpugnável, uma cidade construída no cume de um monte, ela é visível de todos os lados a grande distância. O simbolizado espiritual desse símbolo material é o caráter do homem que atingiu o cume da sua natureza e lá edificou a sua fortaleza sobre o seu eu divino, inexpugnável pelas hostes do seu ego humano ou de outras potências inferiores. As potências do inferno jamais prevalecerão contra esse homem. Esse homem também não pode permanecer oculto por muito tempo. Ele é como a luz no alto do candelabro que ilumina a todos que entraram em sua casa, que dele se aproximam. Esta notoriedade do homem espiritual nada tem que ver com vaidades de publicidade que caracterizam o homem profano. As palavras tantas vezes repetidas por Jesus, aspas,
Nada é oculto que não seja manifestado. Fechar aspas. Se referem ao íntimo caráter das leis cósmicas que, cedo ou tarde, fazem conhecidas as coisas mais espirituais. Em pleno século XX temos exemplo disto. Quem viveu mais oculto do que Ramakrishna e Maharishi? E agora o mundo inteiro está inundado de livros sobre esses místicos anônimos. Mahatma Gandhi e Albert Schweitzer fizeram o possível para desaparecerem no anonimato. E hoje são nomes de projeção internacional. Os verdadeiros valores serão manifestados pela própria natureza da alma do universo, invisível como átomo e visível como cosmos. Em nossos dias, grandes empreendimentos espirituais nasceram gloriosamente e morreram ingloriosamente, porque seus protagonistas cometeram um erro anticósmico de porem à frente de suas obras a pessoa e vaidade do seu ego. É impossível subornar as leis cósmicas, por mais bem camuflada que seja a tentativa de suborno ou de contrabando. A obra vai ser destruída quando baseada em motivos egoístas. As leis cósmicas, que são as leis de Deus, não colaboram com nenhuma espécie de egoísmo, ganância, ambição, vaidade, personalismo, etc. E se Deus é contra nós, não adianta dinheiro nem prestígio político. A fim de garantir a perpetuidade de um empreendimento espiritual, deve o homem edificar a sua fortaleza no cume do monte sagrado do seu eu divino, e não nas baixadas do seu ego humano. Bem, essa mensagem do professor Holden não se detém somente a homens espirituais, religiosos, mas também sobre seus vários aspectos nos quais querem se autoprojetar. Um abraço a todos do Luz Sideral. Ok, André, obrigado pela sua participação. Eu quero destacar aqui na sua palavra o pensamento de Jiddu Krishnamurti, quando ele diz aqui: a educação atual é apodrecida porque nos ensina a amar o sucesso e não aquilo que estamos fazendo. O resultado tornou-se mais importante que a ação. Muito bom. E aqui eu também ressalto a palavra do Cristo, né, que você destacou aí, e que tudo que fizermos devemos nos considerar como servos inúteis. Mas eu acrescento ainda aquela passagem bíblica em que o jovem o chama de bom mestre, e ele responde: bom? Por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Quer dizer, não admitiu em momento nenhum tipo de bajulação, apenas a renúncia do próprio mundo, né? A renúncia das coisas materiais e da sua própria vida. Deu a sua vida, o seu sacrifício para toda a humanidade. Bem, existe uma frase do Cristo em seu Divino Evangelho que, a meu ver, resume bem essas duas palavras, renúncia e bajulação. Dar com a mão direita sem que a mão esquerda saiba. Eu vou até ler aqui na íntegra, como se encontra aqui o texto em Mateus, capítulo 6, versículo 3 ao 17. Diz assim, Jesus: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o Pai, que tudo vê em secreto, lhe dará a recompensa. Que estupenda explicação, não é mesmo, caro ouvinte? Porque a renúncia é isto, é fazer as coisas certas sem esperar recompensa de ninguém, nem mesmo de Deus, sim, mas é uma coisa automática, né? Deus são as leis estabelecidas e essas leis se incumbem de fazer este feedback, né? Este retorno automático, aliás, para os dois lados, o positivo e o negativo. Por isso que temos que ir pelas palavras do Cristo mais uma vez: a cada um será dado conforme as suas obras. Então, é fazer por amor ao certo, ao correto, ao ético e moral. Claro, dentro da moral do Cristo, porque a dos homens às vezes se chocam, não é mesmo? Então temos que ficar com a moral do Cristo planetário. Acredito que foi servido aí um bom prato do gostoso pão nosso da filosofia, aqui na reflexão do Luz Sideral de hoje. Renovadamente agradeço então a sua audiência, desejando-lhe muita paz, saúde e luz sideral na sua vida. Até a próxima edição.